Vamos continuar nosso passeio pela antiguidade histórica, conhecendo duas cidades-estados que foram muito importantes na Grécia Antiga. Vem comigo que eu te mostro quais são. Esparta e Atenas, Atenas e Esparta, a ordem dos tratores não altera o viaduto, não é mesmo? Vamos conhecer. Quem não viu a aula sobre Grécia Antiga, para entender um pouquinho que não existia a Grécia, que ela era dividida em cidades-estados, eu vou deixar um card aqui para vocês. E hoje a gente vai entender um pouquinho da Grécia militar, da Grécia democrática, da Grécia tirana, a Grécia dos grandes pensadores e legisladores, através dessas duas cidades-estados que foram hegemônicas durante o período antigo. Vem comigo, tem muita coisa para falar e a gente vai começar por Esparta. Características sociais de Esparta, a gente vai ter na base ali, né, pensem numa pirâmide, os ilotas, os escravos. Escravos porque, pela etnia, pela cor da pele, não. Escravos por adquiridos em guerra, né? Porque eu sou mais forte, eu dominei aquele povo, então eu adquiro aquelas pessoas e eu subordino elas a mim, elas viram escravos, tá? Como eu disse, a base da pirâmide, e são aqueles que vão trabalhar a agricultura, que vão alimentar toda aquela sociedade, tá? Os periecos são homens livres, não são escravos, porém vivem na periferia espartana, vão trabalhar com comércio, com agricultura e não têm direitos políticos, diferente dos homoios, tá? Homoios, que são os iguais, são aqueles que nasceram em Esparta, são iguais a mim, né? São aqueles que são os guerreiros, exercitam a vida militar, administram a cidade, têm total direito político e comércio, artesanato, agricultura, sai fora, não é pra mim. Não vai fazer isso, isso não é nobre, tá? Isso são coisas corriqueiras do dia a dia, você é um guerreiro, rapaz. Um guerreiro até os seus 60 anos, ok? Vamos entender um pouquinho o governo espartano. Para começar, a oligarquia no poder. O que é isso? Óligos, poucos, arquia, poder. Poder na mão de poucos. Que poucos são esses? São os guerreiros, são os militares e são os donos de terra. Então, essa elite é que forma aqueles que vão administrar a cidade, a liderança espartana, tá? É um regime totalitário, o poder está na mão de um tirano, não, dois, né? Porque é um regime diárquico, são dois reis, eles decidem, tá? Eles decidem sobre a administração da cidade, sobre a religião, sobre os militares, tá? Através de três composições, Gerúsia, Eforato e Apela. Vamos começar pela Gerúsia, tá? Em grego, Gerusia. A Gerúsia, ela é formada pelos gerontes, que são os anciãos, tá? São 30 anciãos que vão comandar, que vão mandar em geral. Inclusive, é desses anciãos que faz parte da Gerúsia, os dois reis que decidem. Decidem o quê? Eles fazem as leis, eles julgam as leis, eles decidem se é tempo de guerra, eles decidem se é tempo de paz. Poderosíssimos, tá? Aí a gente vai ter o Eforato, tá? Eforato é composto por 5 membros chamados de éforos, que são eleitos anualmente e não podem ser reeleitos. Então, todo ano a gente tem eleição de 5 éforos. São os responsáveis pela educação, que é muito importante, a gente já vai ver já, uma educação para a guerra, tá? São responsáveis pela mobilização das tropas e às vezes eles também vão convocar a Gerúsia e a Apela para tomar decisões em assembleias, tá? A Apela, que nós acabamos de falar, é uma assembleia formada por cidadãos espartanos com 30 anos ou mais. Ela serve para ratificar as propostas da Gerúsia. Por que eu falo ratificar? Porque ela vota as propostas, mas ela não discute. Então chega a proposta da Gerúsia, ela sim ou não? E normalmente é sim. Então ela ratifica aquelas propostas. Vamos voltar para falar da educação, que eu já citei aqui, que é a parte importante de Esparta. Uma educação voltada para a guerra. Quando a criança nascia, ela era examinada. Como assim, professora? Levavam ela até o conselho de anciãos, eles olhavam para a criancinha e já percebiam algumas coisas nela, né? Então, é surda? Não enxerga bem? Tem um pezinho menor que o outro?
tem uma perninha, né? Falta um dedo. Sinto muito, pai e mãe. Vocês perderam seu filho e esse filho vai ser atirado de um precipício. Sei que eu tô falando isso com uma calma, mas juro que há uma indignação, né? A criança tá tranquila, tá bem, pode colaborar na guerra, pode levar, pai, a gente pega de volta quando tiver 7 anos. Só que se até lá ela apresentar algumas outras coisas, por exemplo, é míope, não enxerga direito, vai atrapalhar. Não vai ver o inimigo lá do outro lado, vai dar ruim. É canhota! Olá, amigos canhotos, né? Perseguidos, inclusive na Idade Média. Aqui já tinha um probleminha em Esparta. Porque você é canhoto, eu sou destra. Então eu tô lá lutando com a minha espada e de repente você vem com a sua mão e atrapalha a minha luta. Então canhoto também, precipício, tá? Vejam só como os espartanos eram pessoas legais, empáticas, boazinhas, não é mesmo? Aos 7 anos de idade, essa criança vai ser levada para um acampamento do estado com crianças da mesma idade, ok? Eu não posso chamar aqui de um acampamento de verão, né? Mas até aqui as coisas ainda eram mais tranquilas. As coisas vão começar a ficar constrangedoras aos 12 anos, onde eles vão ser submetidos a uma série de constrangimentos para testar se realmente são guerreirinhos, não é mesmo? Então eles, por exemplo, vão dormir numa cama de... Ah, eu esqueci o nome, mas depois eu lembro. Mas como se fosse de cana, assim, de taquara, né? Pior que palha, uma cama dura. Eles vão ter uma única túnica para se vestir, para se proteger do frio. E a comida também é uma vez por dia. Tá com fome? Ótimo, porque aí eles vão ser estimulados a conseguir comida de forma esperta, de forma corajosa, tipo roubando, não é mesmo? Mas aí os dois lados da moeda. Ele vai estar com fome, ele vai correr atrás, ele vai roubar alguém, vai se dar bem, parabéns. Agora, se ele for pego, ele em praça pública recebe um castigo, porque é errado o que ele está fazendo. Então ele precisava ter destreza, ele era estimulado a fazer, mas desde que ninguém percebesse, demonstrando a sua esperteza. E aos 16 anos eles tinham a transição da infância para a adolescência. E a mais cruel dessa transição, né, o ritual mais cruel era a cripteia. Lembrei o nome da cama de caniços, tá? Gente, eu coloquei aqui transição da infância para adolescência, mas adolescência é um termo que a gente conhece, tá? Porque naquela época não tinha adolescência. Era um homenzinho com 16 anos, tá pronto para a guerra. Vai para a fase final, para o ritual final, para a prova, para ver se passa, tá? A cripteia, a palavra criptos, significa oculto, escondido. Então, como é que funcionava essa prova? Ele ia, era levado pelos anciãos, olhavam ali, esse é inteligente, esse é meio burrinho, vai esperar um pouco, tal, pegava ali, levava para um lugar de mata fechada, mas que tinha os caminhos para chegar onde as pessoas trafegavam, né? Principalmente lotas, principalmente escravos. Eles levavam essas crianças, quase adolescentes, eles ficavam ali no mato o dia inteiro olhando como as pessoas passavam, como é que era o movimento, com uma refeição só, para se alimentar durante todo o dia, e um punhal. E aí, quando era dada a ordem do ancião, ele ia à noite, né, escondido, oculto, e matava quantos ilotas ele conseguisse. Quem matasse mais era mais consagrado, tá? Há algumas coisas que interferem aí. Lógico, a população via aquela chacina de escravos e não gostava, né? Principalmente os próprios escravos. Então, todo ano, lembra que eu falei pra vocês que eram eleitos os 5 éforos, né? Os 5 membros lá que decidiam sobre educação, sobre uma série de coisas. Quando eles eram eleitos, eles declaravam guerra aos ilotas. São rebeldes, eles querem acabar com a população espartana e tal. Então, eles faziam todo um marketing contra os escravos. E quando os escravos apareciam mortos, dava a entender que eles se rebelaram. E esses meninos, jovens mocinhos, eram corajosos por terem combatido esses escravos rebeldes, né? Então dava essa sensação de, que alívio, né? Um outro, porém, alguns historiadores levantaram que para cada espartano, né, cada homoiô, existiam 6 ilotas. Então também era uma forma de não permitir que a população de escravos se sobressaísse a população de espartanos e realmente viesse a ter uma rebelião no futuro. Agora vamos entender um pouquinho de Atenas, tá? Atenas tinha um colonialismo, mas bem diferente de Esparta, porque Esparta colonizava para pilhar, né? Para tirar tudo que tinha lá, buscava território, expansão de território, buscava mercadoria. Atenas, ao contrário, ela buscava recursos, então ela buscava matéria-prima, mão de obra, ainda que escrava, tá? E era assim o colonialismo ateniense.
Saúde pra mim mesmo. Colonialismo ateniense. Aqueles espirros que vêm do nada, que não dá nem pra você pausar, né? E vai ficar aí pra posteridade. Bom, continuando. Tinha um notável comércio que ajudou muito na cultura, né? Porque trocava produto com os povos da antiguidade e adquiria mais cultura, adquiria mais conhecimento, tá? Essa é a importância do comércio nas civilizações que eu já citei algumas vezes aqui. Não é diferente em Atenas. Mas vamos para a democracia, a famosinha de Atenas, tá? Bom, primeiro foram 200 anos de monarquia, onde a gente vai ter reis ou basileus, tá? É assim que se denomina o líder monarca. Deixa eu voltar só no democracia, demo, povo, cracia, poder, o poder que emana do povo, tá? Pra quem não sabe, é isso. Bom, a gente vai ter o aerópago, que é o conselho de aristocratas, tá? Bom, eu falei de oligarquia, poder na mão de poucos. Aristocracia, aristonobres, cracia, governo, tá? Então é um governo dos nobres, governo da elite, ok? Dos ricos. Essa aristocracia limitava o poder do rei, do basileu. Ó, isso aqui se pode, isso aqui você não pode, tá? Com o tempo limitando esse poder, essa aristocracia vai formar a oligarquia ateniense. Então agora a gente vai ter um poder na mão dos poucos e esses poucos são os ricos, ok? Mas com o passar do tempo vai ter a ascensão de comerciantes e artesãos. Eles começam a adquirir dinheiro por causa das trocas comerciais. E aí, ascendendo, a população começa a exigir mudanças. Então, só pra gente entender aqui. Eu sou um comerciante, faço muitas trocas, começo a ganhar dinheiro, essa população vai crescendo, né, de comerciantes e artesãos. A economia é muito dinâmica em Atenas. E eu tô ganhando dinheiro, eu tô pagando tributos, eu também quero ter direitos políticos, tá? Então, eu começo a exigir, ok? A aristocracia vai se preocupar, vai tentar controlar essa revolta através de um legislador famoso chamado Solon, tá? O que Solon vai fazer? Vai criar 3 instituições. A primeira é o Buleuterium, ou o Bule, né? Um conselho com 400 pessoas, cidadãos que vão ser escolhidos ali entre os cidadãos atenienses maiores de 18 anos, filhos de atenienses, né? O cidadão ateniense tinha uma certa restrição. Mulher, esquece, mulher não manda nada aqui, tá? Esse conselho dos 400 é escolhido por sorteio anualmente. E eles que vão elaborar os projetos que vão ser apreciados em Assembleia Popular, chamada de Eclésia. E a parte da justiça vai ficar por conta da Elieia, tá? Como que eu concorro a cargos públicos na Eclésia, na Elieia ou no Buleutério? Critério censitário. Além disso que eu falei para vocês, de idade, maior de 18 anos, homem, filhos de atenienses, pais atenienses, eu também tenho que ter terras, tá bom? É o critério de censo, ter alguma coisa minha, tá? Pela qual eu esteja ali na Assembleia para querer melhorias para aquilo, tá bom? Também o Solon vai dar incentivos para o comércio e para o artesanato, porque era o que eles cobravam. Vai fazer uma padronização monetária, que vai melhorar muito a situação deles. Um sistema único de pesos e medidas, para você não fazer uma troca aqui ou ali e se sentir lesado. Mas ele não vai alterar a estrutura fundiária, então vai ter muita terra na mão de pouca gente. E os camponeses vão ficar full pistolas com isso. E vai dar ruim. Esse dar ruim é a Revolução Hoplítica. Hoplitas são soldados, tá? Então, no começo, gente, os hoplitas eram só aqueles mais importantes soldados, né? Era tido também como uma nobreza a parte militar. Era o cara que tinha cavalo, então ele podia combater a cavalo, ele tinha as melhores armas, tá? Isso durante o período arcaico. Então, só aristocratas eram hoplitas. Com o passar do tempo, por causa das guerras, homens comuns começam a entrar na guerra, tá? Homens que conseguiam comprar algum equipamento que permitia a ele guerrear. Ah, consegui uma espadinha aqui em 4 prestações. Eu consigo ser um hoplita, mesmo eu não tendo um cavalo. Eram os primeiros que morreram na guerra, porque eles lutavam do lado do pelotão principal e com certeza eram mortos antes. A falange tá aqui, eles iam ali e um abraço, pereciam. Mas se tornavam hoplitas e participavam. Então gerava neles um sentimento de igualdade. Se eu luto, se eu estou disposto a morrer por Atenas, eu tenho os mesmos direitos que qualquer soldado, tá? Isso vai resultar numa conquista de direitos entre os cidadãos.
Então, da participação de homens comuns surge o sentimento de igualdade. Alguns historiadores dizem que a Revolução Política foi a primeira revolução que deu esse ar de igualdade, de direitos iguais, de conquista de direitos. Ok? E vai sair daí um novo líder, porém um líder tirano. Então vamos para nosso primeiro líder aí, que é o Pisístrato. Por que tirano, gente? Porque ele vai pensar nas camadas populares e vai ter o apoio das camadas populares, tá? Vai promover várias reformas sociais, e isso controla as massas, e vai também permitir que as pessoas tenham uma redistribuição de terras. Só que como que ele faz isso? Através de confisco. Tira de um para dar para outro. Então não vai ser uma pessoa que todo mundo gosta, né? A elite, por exemplo, não curte. E aí, quando ele morre, chega ao poder os filhos dele, Hipias e Hiparco. Só que os dois são o cão, gente. Tá? Eles não são só tiranos, né? Agora o governo, a gente fala de tirania e despotismo. A tirania é quando o cara toma o poder e faz o que ele quer e ninguém colocou ele lá. Só que ele acaba tendo um apoio da massa. Então agora essa tirania ela acabou sendo ratificada pela população. Já os filhos, quando vão ao poder, não, tudo bem, morreu o pai, vai os filhos assumirem, beleza, a gente deixa. Só que ele torna esse poder uma tirania. Ele fica muito autoritário. Aí já é despotismo, porque eles foram colocados lá e não souberam fazer uso disso. E aí, como é que a gente faz? Ah, assassina, né? Morre. Um abraço. Acabou. Tá? Então, muita violência dos filhos ocasionou na morte deles mesmos, fim do poder. E quem veio depois? Clístenes. Clístenes vai dar uma redução para o poder oligárquico, vindo com a ideia de demos, daí a origem da palavra democracia, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar lá 150 territórios, né? Vai dividir em 10 tribos. Essas tribos vão ter vários territórios chamados de demos, tá? Povoados, vamos colocar assim. Então, são 150 demos. E aí, como é que eles vão poder colaborar na vida política? A gente tem que pensar que essas regiões são regiões administrativas que formavam a polis, tá? A gente pode chamar também de núcleos básicos de política. E aí vai funcionar mais ou menos, para vocês entenderem, a grosso modo, como os nossos deputados federais. Porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar o Buleuterium, o Bulé, vai passar de 400 para 500 homens e 50 em cada tribo, tá? Como se fossem mesmo os nossos deputados federais, ok? Que vão se reunir em assembleia e vão falar dos problemas dos seus territórios. Se um cara tenta atrapalhar essa democracia, tenta vir com tirania, tenta mudar alguma coisa, bota ele para escanteio. Então ele cria esse ostracismo, que é um exílio de 10 anos para quem tenta atrapalhar a ordem democrática. Achei interessante. Achei bacana isso. Mas fica só aqui no ar, ok? Vamos voltar. E acaba com a divisão censitária. Então agora todo mundo pode fazer parte. Lógico que mantendo filhos de atenienses, 18 anos e homenzinho, tá? Essas reformas de Clístenes, elas causam um grande impacto social, mas a consolidação da democracia vai vir com o Periclão. Vamos entender um pouquinho de Péricles. Ele consolida a democracia. Muitas coisas vão acontecer na época dele. Ele vai fazer uso, inclusive nós vamos ver no próximo vídeo que eu vou gravar sobre o assunto, a Liga do Peloponeso, né, como ele faz uso das guerras e da boa atuação de Atenas nas guerras. Mas ele também é o cara que cria a mistoforia. What the hell, professora? Mistoforia, galera. Mistoforia é remuneração pelos cargos. Agora, quem tem um cargo público é remunerado. Você acha que os nossos deputados, juízes, senadores, vereadores e executivo ganham muito? Pode botar na conta desse cara aqui que ele que inventou um salário bom para quem estava lidando com os assuntos públicos. Deixava de ganhar de um lado, tinha que ganhar de outro. Ok? Para finalizar, vamos ver um pouquinho sobre o espaço público ateniense. Temos aí o Partenon. A Acrópole era a cidade alta onde ficavam os mais importantes templos, como
Parthenon, essa palavra eu tenho problema com ela, e também era um local estratégico de defesa, tá? Era o centro religioso e de defesa de Atenas. Ó, tá no alto, mais fácil para ser defesa, né? Para eu ver quem vai vir me atacar. E a Cidade Baixa ficava por conta da Ágora. Edifícios com funções políticas e judiciais, como a Eclésia, o Buleia, a Elileia, onde era feita a Assembleia. Entendam Ágora como uma grande praça. E ficamos por aqui com Atenas e Esparta. Ainda tem muita guerra para rolar, guerra greco-pérsica. A gente ainda vai falar dos 300 de Esparta. A gente ainda vai falar do Xerxes Rodrigo Santoro. A gente ainda vai falar um pouquinho do período helenístico, quando Alexandre o Grande chega e fala: acabou, geral, agora sou eu, rapaz, eu sou o dono do morro. Tá? Então fica de olho que tem mais aula, curte, compartilha, ativa sininho para receber e deixa seus comentários com a dúvida que eu vou adorar responder. Até a próxima!